Portugal, 25 de abril de 1974. Nunca uma tão grande explosão de alegria. Nunca uma tão grande celebração nas ruas, festejando a queda de um regime. Uma mudança política que trouxe profundas consequências para o país e para o estrangeiro. Ao fim da tarde do dia 25 de abril, Marcelo Caetano assinava no quartel do Carmo a rendição do seu governo. Protegido da cólera popular por um carro blindado, abandonava finalmente o cerco que suportara longas horas. A ditadura tinha feito presos dentro e fora do país. Uns deixavam as cadeias, outros regressavam do exílio. Os dois mais carismáticos eram aguardados por centenas de pessoas. Nas ruas, a euforia popular escapava ao controle do novo poder. E mais do que isso, a raiva dirigia-se impetuosamente contra os sinais do salazarismo. Contra a PIDE, antes do mais. Inseguros, os agentes da antiga segurança representam os restos de um regime derrubado. E é assim que são olhados e perseguidos. Está bem, então põe-se direito. Está a ver, mas está a tremer por todos os lados já, homem. Eu prendi ontem três. Ontem prendi o Alvarez, cá embaixo no Castro Dré. Passar por PIDE foi, a certa altura, um receio que atormentou muita gente. Centenas de pessoas pagaram até os custos de uma publicidade equívoca para desfazerem acusações em originalíssimos anúncios de imprensa. De instituição com mais de 100 mil contos de orçamento previstos para 1974, a PIDE-DGS não passa agora de associação de malfeitores. Correndo à frente de mandatos de captura, os seus servidores dificilmente escapavam ao crivo da ira popular. Dentro do seu próprio quartel-general, muitos deles resistiram quanto puderam e, no fim, acabaram por fazer os únicos mortos que assinalaram o derrubo do regime. Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Portagem do Rádio Português, portanto. Começa o tiroteio. São 21 horas e 20 minutos. Mataram já ali um gato de cima. Ai, ai, como? Desculpe, boa noite, sou do Rádio Português. O que é que foi? Assistiu? Foi a PIDE que matou agora o soldado. Acabou agora de matar o soldado. Boa noite. Vamos iniciar mais um programa Responder ao País, hoje numa edição especial, em que teremos, mais depressa do que pensávamos, frente a frente, os doutores Mário Soares e Álvaro Cunhal, respectivamente secretários-gerais do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. O Partido Socialista tem neste momento uma grande responsabilidade histórica. E a responsabilidade histórica é esta: ou vai com as forças progressistas, com as forças da esquerda, com as forças da Revolução, e ainda está a tempo de ir. E então pode haver o tal bloco social e político que permita o encaminhar a revolução com uma grande maioria, enfim, do nosso povo, ou, na verdade, continuar a sua aliança com a direita, com forças de reação como o PPD, com alianças, digamos, contra a natura, com o CDS, na prática, ainda que depois diga que não está de acordo com a presença nas mesmas iniciativas. O Sr. Dr. Cunhal diz-me o Partido Socialista tem que escolher entre o bloco revolucionário, como diz, ou o bloco, ou o outro bloco, o bloco da reação. Da direita, da reação. Da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade. Nós queremos, em primeiro lugar, restabelecer as liberdades em todo o território nacional. E há regiões, e vastas regiões do país, onde não se pode considerar de nenhuma forma que existem as liberdades democráticas. Há regiões onde há bandos fascistas, poder local fascista, milícias fascistas de caceteiros, não é? Que perseguem os democratas que ousam ler tal ou tal jornal da esquerda. Nós queremos primeiro, enfim, depois, que esteja assegurado o exercício das liberdades e direitos dos cidadãos. Depois falemos de democracia. É que o Sr. Doutor teima em querer governar com uma minoria. Não é isso. Em querer fazer a revolução com uma minoria. Não, o que eu teimo é em querer fazer uma revolução com revolucionários. É querer fazer democracia com democratas. É querer fazer socialismo com socialistas. É isto.
Não, um apoio majoritário. Com o povo português não é uma revolução, é uma contra-revolução. Um apoio majoritário que não seja a falsificação de eleições em situações antidemocráticas, que não seja em muitos sítios as urnas em que os caciques locais metem os votos que querem, em que não haja a coação material, económica, moral e religiosa. Leva em linha reta o país para uma confrontação armada e para uma guerra civil, e nós estamos a fazer todos os esforços para evitar essa confrontação e essa guerra civil. Queremos, na verdade, uma solução política para as dificuldades e queremos evitar a guerra civil. Mas não se fala em disciplina da direita reacionária. Não se fala na disciplina expulsando ou fazendo a guerra, digamos assim, ideológica e a guerra de propaganda contra oficiais que têm provado a sua dedicação à causa da democracia, a sua dedicação à causa... O Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que o Partido Comunista entrou para esse governo com reserva, com um pé no governo, ou meio pé no governo, e todo o resto do corpo e o outro pé fora do governo, fazendo uma mobilização em todo o país no sentido de tentar derrubar esse mesmo governo. Agora, o Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Depois de ouvir o Dr. Cunhal, ficaria com a convicção de que se eu fizesse essa aliança, teríamos uma ditadura em Portugal. Ora, eu, ditadura, tive o que bastou, que foi a ditadura do Salazar e do Caetano. Essa política não lhe dá a medalha de Lénin, mas pode lhe dar a medalha Sá Carneiro ou uma medalha vinda desses lados. O partido foi verdadeiramente adotado por trabalhadores que o fizeram seu. Operários, camponeses, assalariados ou pequenos proprietários, empregados, professores, pequenos comerciantes, tomaram em suas mãos a proposta dos fundadores e levaram a todos os portugueses a social-democracia como caminho para a construção coletiva de uma sociedade socialista em liberdade. Discutia-se, por esta altura, a controversa questão da organização sindical. A Intersindical, defensora da unicidade, promove uma manifestação de milhares e milhares de trabalhadores. Mais tarde, a 7 de fevereiro, por ocasião da visita da esquadra da NATO a Lisboa, também as comissões interempresas levariam milhares de trabalhadores, defensores do sindicalismo de base, a desfilar até ao Ministério do Trabalho, apesar da proibição da manifestação baseada em eventuais atritos com os marinheiros da NATO. Em 19 de janeiro, os trabalhadores da Rádio Renascença entram em greve. Calava-se a emissora católica, de onde partira a ordem de arrancada para o 25 de abril. Nascia um conflito entre a Igreja e os trabalhadores, estes logo acompanhados por um dos mais vastos movimentos de solidariedade de classe. Os trabalhadores rurais decidem-se a ocupar as terras que trabalham, conscientes de que urge acabar com os grandes latifúndios. A terra a quem a trabalha é a palavra de ordem. Explorações turísticas abandonadas, como o Mochito, perto de Lisboa, são ocupadas pelo povo. O povo empreende a ocupação de velhos palácios e quintas, criando creches, jardins de infância, centros de saúde. A fase de ocupação das casas de habitação fora já ultrapassada. Subitamente, na manhã de 11 de março, a zona do aeroporto de Lisboa é sobrevoada por caças T-6 e helicópteros. A surpresa estampa-se nos rostos quando se ouve o estrondo das explosões. O Regimento de Artilharia Ligeira número 1 sofria um bombardeamento. Paraquedistas cercavam o aquartelamento da Confiança do COPCOM. Não é? E eu não sei, pá. Atacar o RAL 1. Atacar o RAL 1, pá. Antes disso, fomos bombardeados pela Força Aérea. Estamos agora a dar imagens desta progressão de paraquedistas
que estão precisamente ali debaixo daquele edifício, por trás do edifício. Daqui deste lado estão forças do COPCOM. O tenente, vivemos agora ali, daquele lado, forças do COPCOM, aqui ao lado deste edifício. Entretanto, o tenente que está aqui a comandar a força diz: ninguém dispara, os paras ficam parados onde estão. Portanto, estamos precisamente no teatro das operações, de um lado as forças do COPCOM, do RAL 1, os paras do outro lado. Senhores espectadores, estamos precisamente em terreno neutro. De um lado os paraquedistas, do outro lado as forças do COPCON. Não sabemos o que se vai passar. Há, no entanto, aqui negociações que se vão iniciar. Parece que ninguém está a entender o que é que afinal se passa. Já vamos reunir as pessoas todas, a falarem que as pessoas entendem. Recebi ordens para a vossa unidade. Mas de quem? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também para não deixar ocupar, quer dizer, o Brigadier do Hotel. É absolutamente. Isso é absolutamente. E o Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Portanto, eu recebi essas ordens, para evitarmos, portanto, tanto quanto possível, que haja mortes que é da nossa parte, que é dos civis. Haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, então temos que começar a fazer algumas contra-ataques. Não, nós temos é que saber os motivos que é.